Olá, povo de Deus, povo abençoado da quarta região eclesiástica. Deus abençoe vocês. Mais uma quarta-feira, esse tempo de bênçãos para nós. Eu confesso que eu fico sempre muito ansioso para chegar esse dia, porque é o tempo onde eu tenho a convicção de que o meu rebanho, de que as ovelhas que o Senhor tem me dado nesse tempo, podem ouvir da minha parte ênfases pastorais, princípios que Deus tem me sinalizado para compartilhar com vocês. Então, como é bom saber que você está acessando esse vídeo ao vivo. Alguns me mandam mensagem dizendo: ó, bispo, eu não pude estar ao vivo porque era hora de culto na igreja, então porque eu estava no trabalho, na faculdade, mas eu acessei depois. Eu acabo vendo como as visualizações elas crescem muito de quarta para quinta. Durante a quinta-feira ela cresce muito, porque ainda tem muita gente que, não podendo estar ao vivo aqui com a gente na transmissão, acaba acessando o vídeo depois. Então, para vocês também que estão acessando o vídeo, vão acessar depois, Deus abençoe vocês, igualmente a turma que fica aqui pelo ao vivo, né? Pessoal que não é metodista, mas tem também tido a prática de buscar aqui nos vídeos o Quarta com Bispo, um instrumento de ouvir também a voz de Deus, uma ferramenta de crescimento. Muito bom saber que vocês estão por aqui também. Como eu comecei na semana passada, nós vamos dar continuidade hoje em uma série de reflexões tratando sobre temas e princípios que não podem faltar em igrejas saudáveis. Semana passada eu falei sobre um livro que eu não estou tirando todos os argumentos dele, mas especialmente algumas coisas que eu acabei pincelando deles, que é o livro de um pastor muito abençoado, o pastor Elias Dantas, que é esse livro aqui, Ninguém Detém, Marcas Espirituais de uma Igreja Saudável. Eu já li esse livro há muitos anos atrás, confesso, mas no ano passado eu pedi a ele, em novembro do ano passado, eu pedi a ele autorização para fazer menção de alguns princípios desse livro, e ele me autorizou a fazê-lo. Então ele dá aqui várias marcas espirituais e eu acabei extraindo 4 delas. Semana passada eu falei sobre a oração comunitária, o potencial disso na igreja local, em uma comunidade, em um ministério, em um grupo, e não apenas a oração individual. E hoje eu quero falar também sobre a santificação no ambiente comunitário, porque às vezes a gente acaba tendo a ideia, assim como a oração, de que a santificação é uma coisa individual, é uma coisa que eu dou conta para mim mesmo, para Deus, no máximo para minha esposa, para minha esposa, para o meu filho, para minha filha, para os meus pais, e fica ali e acabou. E eu não tenho nenhuma ideia mais abrangente sobre santificação no que diz respeito à igreja. Às vezes a igreja está lá com seus 50, 100, 1000, 5.000 membros, 10.000 membros, e ninguém se conhece, cada um entra pela porta da igreja, levanta sua mão, adora, canta, ouve a palavra, no máximo dá a paz do Senhor e vai embora. Mas isso não é verdade, não é assim. Em igrejas saudáveis, em igrejas que crescem, a santificação é sim um tema comunitário. É sim uma ideia comunitária, é uma responsabilidade que cada membro entende que precisa desenvolver em sua vida para que haja benefício para todo o grupo. E não apenas algo que ele dá conta para a sua própria vida, no máximo é ele, Deus e ponto final. Como alguns dizem, né? Sou eu e Deus e ninguém tem nada a ver com a minha vida e eu sigo o fluxo e é assim mesmo. Só que em igrejas saudáveis, os seus membros não veem o tema da santidade assim. Em igrejas saudáveis, o tema da santificação, da santidade, é algo levado muito a sério, porque cada membro da igreja entende ser um ministro ou uma ministra importante dentro do crescimento da própria comunidade. Então, a santidade deixa de ser apenas algo que eu resolvo, eu e Deus, e ponto final, para ser algo que eu resolvo com Deus, que eu resolvo comigo mesmo, mas que é imprescindível para o desenvolvimento da minha igreja local.
Não tem como eu entender que a igreja vai crescer sem a santificação dos seus membros. Não é um tema individualizado. Não é algo que eu dou conta para mim mesmo e ponto final. Se eu não vivenciar, se eu não experimentar a santificação, a minha igreja local, a minha comunidade, a denominação vai acabar se ressentindo dessa não santificação minha pessoal. Alguém vai dizer assim, mas bispo, a santificação é algo pessoal, a salvação é algo pessoal. Sim, eu não estou dizendo que a salvação, a santificação não sejam de cunho individualizado. Estou dizendo que quando eu faço parte de uma comunidade, eu entendo que essa minha santificação, essa minha vida de santidade, ela vai reverberar no todo. Vejam que a Bíblia nos dá alguns exemplos disso. Nós podemos lembrar do caso de Jonas, que estava vivendo uma desobediência, uma palavra muito clara de Deus, de ir para Nínive, ao invés de seguir a sua própria vida e seguir o seu próprio itinerário. Enquanto ele esteve naquele navio, em desobediência a Deus, deu tudo errado ali, deu tudo errado. E eles ali chegaram à conclusão de que o vacilante da história ali, o vacilão da história, era Jonas. E eles começaram a questionar para Jonas, de onde você é, o que você faz, como é que você chegou aqui? Porque nós estamos vivendo essa dificuldade aqui, porque você está fazendo alguma coisa de errado você fez. E Jonas então teve que reconhecer quem ele era, a quem ele servia, para que as coisas pudessem entrar nos eixos. Então eles jogaram Jonas no mar para tirar dali aquele problema, para tirar daquele ambiente comunitário um problema, porque Jonas, na sua vida individual, ele acabou atraindo para si mesmo e para aquele grupo que ele estava inserido o problema. Então vejam só, quando nós estamos falando de comunidade, de vida comunitária, de uma igreja local, de um ministério, de um grupo, de uma denominação, é imprescindível a santificação de todos aqueles e aquelas que fazem parte do grupo. Então entenda de uma vez por todas que você pode estar sendo um empecilho para o crescimento saudável da sua igreja. Você pode estar sendo um empecilho para o desenvolvimento saudável da comunidade que você está inserido. Ah, bispo, mas aí está sendo jogada uma responsabilidade muito grande em cima de mim. Claro que eu estou jogando uma responsabilidade muito grande em cima de você, uma responsabilidade muito grande em cima de mim. Todos os dias eu sou chamado a uma reflexão pessoal da minha vida com Deus, porque eu sei que ela vai reverberar positivamente ou negativamente na vida dos pastores e pastoras da região, na vida das pessoas que eu dou direções pastorais. Se eu não estiver vivendo uma vida de santidade diante de Deus, praticamente todo dia eu tenho que tomar uma decisão. Se eu não estiver vivendo uma vida no altar de Deus, uma decisão que eu tomo, uma orientação que eu dou, uma fala que eu acabo fazendo em algum ambiente, aquelas decisões, aquelas falas, aquelas orientações podem ser reflexo daquilo que eu penso e não necessariamente daquilo que Deus pensa. Veja a tragédia que pode acontecer. Uma desobediência minha, não vivendo no altar de Deus, como foi o caso de Jonas, eu posso levar todo um grupo a experimentar coisas muito ruins, porque eu estou numa posição de liderança, como foi o caso de Jonas. E não adianta você que não está numa posição de liderança achar que você está isento disso. Porque a santificação, a santidade de cada membro, de cada integrante de uma igreja local, pode sim gerar bênçãos para todo o grupo. Deus não atua onde tem pecado, Deus não atua onde não tem vida comunitária voltada para o altar dele. Em todo o relato do texto bíblico da relação de Deus com o ser humano, sempre ficou muito explícito que Deus foi muito diligente, Deus foi muito preocupado com a santificação de todo o grupo. E quando ele percebia que alguém do grupo estava caminhando em falta de sintonia com a santidade, ele chamava a atenção dessa pessoa ou da liderança para que pudesse atentar a isso.
Veja que no caso de Jonas que eu mencionei, foi corrigida essa rota de Jonas quando ele reconheceu que era um profeta de Deus. Quando ele ouviu, quem é você? O que você faz? Jonas respondeu, eu sou um profeta e eu sirvo ao Deus dos céus. Reconhecer que ele era um profeta, que ele deveria estar cumprindo a vocação de estar em Nínive pregando a palavra de Deus e não fugindo para Tarsis, fez com que Jonas pudesse fazer reflexões profundas na sua alma e voltasse para o caminho de santidade que Deus esperava dele. Então, não ter uma caminhada saudável de santidade, de vida com Deus, pode comprometer os resultados que nós esperamos na igreja. Às vezes eu ouço pessoas falando assim, mas a igreja A cresceu muito, a igreja B cresceu muito, a minha igreja local não cresce, a minha igreja local não se desenvolveu até hoje da forma como eu acho que poderia. Quando eu era criança, eu tive um pastor que ele me acostumou, e a toda a igreja que eu pertencia, dizer sempre o seguinte, eu sou a igreja. Porque geralmente nós dizemos o seguinte, não, nós somos a igreja. E não tem nenhum erro nessa frase, mas ele acostumou a igreja, que eu era membro, a dizer o seguinte, eu sou a igreja. E esse negócio de quase todo culto, a gente tem que ficar respondendo ou repetindo, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Isso foi muito importante na minha construção ministerial e de todos os membros daquela igreja, porque nos fez entender a responsabilidade que é minha, que é de cada membro da igreja no crescimento da igreja. Então, quando você fala assim, minha igreja não cresceu, a minha igreja não se desenvolveu adequadamente, a minha igreja não avançou como ela poderia avançar, pergunte-se a partir de hoje o seguinte, você tem orado como você acha que a sua igreja deveria orar? Você tem evangelizado como você acha que a sua igreja tem que evangelizar? Você tem se afastado do pecado como você acha que a sua igreja deveria se afastar do mal? Você tem se comprometido como você acha que a sua igreja deveria ser comprometida com as coisas de Deus? Porque a igreja, a comunidade, ela é a representação do que eu sou. Ela é um espelhamento do que muitos membros, muitas pessoas acabam sendo na sua vida individualizada. A santidade é uma responsabilidade comunitária. Olhando para a igreja primitiva, nós vemos que esse olhar pela santidade e também esse olhar de reprimir aqueles que de forma individualizada não conseguiam entender a sua responsabilidade no grupo, era algo muito importante. Em Atos capítulo 5 nós temos o exemplo de Ananias e Safira, que foram literalmente fulminados, que foram literalmente extirpados do grupo, porque na sua vida de santidade pessoal, eles decidiram desobedecer princípios de Deus. Ou seja, eles prejudicavam a caminhada comunitária. Aí eu pergunto, você ainda vai continuar achando que a sua santidade pessoal, ou a falta dela, não reverbera no crescimento da igreja? Você vai continuar achando que estar dentro de um barco, como foi o caso de Jonas, sem a santidade adequada, sem o posicionamento adequado, você vai continuar achando que isso não vai implicar no grupo? Você acha mesmo? Você acha que apenas o pastor, a pastora ou a liderança da igreja tem que responder a estímulos de santidade? Você vai continuar achando que as decisões equivocadas que você toma na sua individualidade não reverbera espiritualmente para o grupo? Você vai continuar achando isso? A santidade é uma decisão pessoal, mas quando eu faço parte de um grupo, ela reverbera positivamente ou negativamente para o crescimento da igreja. E eu quero terminar reenfatizando isso. Igrejas saudáveis são compostas por pessoas que levam muito a sério a vida de santidade. Eu cansei, e quando eu falo cansei, não é apenas uma força de linguagem, é exaustão mesmo da alma, é cansaço mesmo, é pouca paciência que eu acabei
desenvolvendo com alguns tipos de pessoas que gostam muito de dar opiniões, gostam muito de falar, gostam muito de mostrar que a igreja deveria crescer seguindo esse ou aquele caminho, mas nas suas vidas, a santidade não é algo levado a sério. Ao longo da minha caminhada como membro da igreja, como criança, adolescente, jovem e depois como pastor da igreja, e já como bispo mesmo em pouco tempo de episcopado, uma das coisas que mais me entristecem é ver pessoas que acham que podem contribuir para o crescimento da igreja só falando. Gente que acha que pode contribuir para o crescimento da igreja só pelo tempo de membresia, só pelo tanto que a sua família já contribuiu pela igreja. O seu avô foi uma bênção para a igreja, mas você é um desastre se você não tem uma vida de santidade. Seus pais foram bênçãos para a igreja, mas você vai ser um problema se a sua santificação não estiver em dia. Então, é muito ruim saber que tem muita gente que acha que por opiniões ou por uma razoabilidade pessoal humana, elas podem fazer com que a igreja se desenvolva. Isso é uma esparrela, isso é uma mentira, isso é um engano. Igrejas saudáveis se desenvolvem porque cada membro daquela igreja entende o princípio da santificação. Quer ver uma grande ajuda que você vai dar ao crescimento saudável da sua igreja? Abandone esse pecado. Tenha uma vida de piedade, tenha uma vida de santificação, tenha uma vida de exercícios espirituais ajustada. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 4:8 o seguinte: o exercício físico tem muito valor, mas ele para pouco se aproveita, não dá para aproveitar ele para tudo. Mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é vida. Então comece a aplicar exercícios espirituais. Semana passada eu falei da oração comunitária, mas a oração individual também é uma ferramenta espiritual tremenda. O jejum, a leitura bíblica, os atos de piedade que a Bíblia está recheada de exemplos de benefícios para nós. Faça isso e você vai ver o benefício da santificação para a sua vida pessoal e para a vida da sua igreja. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero nesse momento pedir que o Senhor avive dentro de mim, dentro de cada um dos meus irmãos e irmãs, a consciência que o Senhor deu com muita dificuldade de absorção do princípio a Jonas. Entendimento, Deus, de que se nós não tivermos em dia com a nossa santidade, nós vamos atrapalhar o barco que nós estamos. Nós vamos atrapalhar a comunidade ao nosso redor. Deus, tira as escamas dos nossos olhos para que nós possamos entender que a santidade não tem implicações apenas individuais, mas igrejas saudáveis são aquelas que, de forma muito incisiva, destacam a necessidade de abandono do pecado e de uma vida no teu altar. E eu quero nesse momento, Pai, pedir que o Senhor venha constranger esse teu filho e essa tua filha a entender de forma categórica e definitiva de que a santidade nos leva para mais perto do Senhor e de que a santidade, junto com a vida de santidade dos meus irmãos e irmãs, faz com que a igreja se desenvolva. Não há negação das tuas mãos àqueles que andam corretamente. Essa oração que eu faço e faço no nome do Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Agora no final da oração eu acabei lembrando do Salmo 84 e quero reenfatizá-lo para encerrarmos. Deus não negará bem algum aos que andam corretamente. Se cada membro da quarta região ou cada filho e filha de Deus que estiver me ouvindo e me vendo agora decidir pela santificação, é impossível que Deus não nos escute, não nos responda com bênçãos. Lembrando, quarta-feira, desafio que eu fiz semana passada, de oração específica pela quarta região, além da campanha de oração que nós já fazíamos pela Igreja Metodista no Brasil. Deus te abençoe, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, mais uma quarta com o Bispo. Paz.